pessoal, eu sou Marco Oliveira, da IEF Brasília. Juntamente comigo nesse serviço está o engenheiro Eliasson, e nós estamos fazendo o que hoje aqui nesse condomínio? O cliente ele deseja fazer a instalação de uma estação de recarga para veículo elétrico. E a primeira etapa para fazer essa instalação é verificar se existe disponibilidade de corrente que alimenta o seu apartamento. Então, para isso, nós temos aqui o painel de medição. Esse painel de medição ele é composto por 3 barramentos. Esses 3 barramentos, essa alimentação, ela sai para vários apartamentos. No caso, está tendo uma derivação para o apartamento no qual nós vamos medir. Essa alimentação, ela entra aqui em um disjuntor trifásico de 100 amperes. Passando pelo disjuntor, então, ele vai fazer a medição dessa energia consumida e vai ser distribuída para o apartamento. O que nós fizemos hoje aqui? Então, nós ligamos aqui o nosso analisador de energia. Esse analisador de energia ele vai ficar ligado aqui durante 7 dias para nós podermos levantar essa curva de carga, de corrente, de consumo e o hábito da família, para a gente saber, de fato, qual é o pico de corrente, e a partir desse ponto, nós podemos verificar se é possível instalar a estação de recarga ou não, e qual seria a sua capacidade. Nós temos estações de recarga para 7.200 watts, ou seja, ela seria uma estação monofásica, e nesse caso aqui tem a possibilidade também de instalar uma estação trifásica para 22 kW. Então o analisador ele foi ligado aqui nesses pontos. Nós estamos pegando então a alimentação das 3 fases que estão aqui. Estamos pegando aqui a medição de corrente de neutro nesse ponto. E aqui na saída do disjuntor, que está alimentando a unidade autônoma, o apartamento, nós estamos pegando então as 3 fases, fase RST, para fazer justamente esse monitoramento. Aqui nesse momento nós estamos aqui também fazendo o monitoramento através do software, do sistema de análise de energia. Eu estou aqui com a fase A, então eu posso verificar aqui de forma online todas as fases, as tensões e as correntes. Selecionei aqui a fase A, fase B e fase C. A gente observa que tem bastante deformidade nas correntes devido às características eletrônicas dos componentes. Ou seja, devem ter um pouquinho de harmônica, isso aí. E depois nós estaremos dando continuidade, após essa análise, no vídeo seguinte que nós vamos montar, da infraestrutura do sistema que vai ser utilizado e depois a parametrização da estação. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Bom, pessoal, nós vimos então no vídeo que antecedeu essa apresentação próxima agora, a instalação do analisador de energia para fazer a verificação da demanda utilizada pelo apartamento. Esse apartamento ele é um apartamento duplex, em que a alimentação ela é fornecida através de um disjuntor trifásico de 100 amperes. A seguir nós vamos apresentar um pouco mais detalhes sobre isso. Então agora eu vou apresentar para vocês o relatório técnico de avaliação da energia elétrica para a instalação da infraestrutura do SAV, Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos em Condomínios. Cada um vai ter as suas características, então esse estudo ele é extremamente importante, né, para nós podermos avaliar que tipo de estação nós podemos utilizar, se uma estação monofásica, uma estação trifásica, ou ambas parametrizadas. Bom, o objetivo então desse estudo, ele teve por finalidade verificar a corrente elétrica disponível para a alimentação dessa unidade, né? Essa verificação ela é feita em cada fase, separadamente, do barramento de alimentação da unidade autônoma do apartamento, por meio de um equipamento denominado analisador
de energia. E, mediante os valores encontrados, definir se é possível sua utilização para alimentar a estação de recarga de veículos elétricos a ser instalada. Tal definição é realizada parametrizando a potência disponível para esse fim, sem comprometer o sistema elétrico por possíveis sobrecargas e desarme dos dispositivos de segurança, disjuntores ou fusíveis. Então, esse é o nosso objetivo principal. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês alguns dados coletados de grandezas elétricas e da qualidade da energia também que é possível. Então, as medidas de corrente que foram realizadas na saída do medidor de energia, ou seja, montante, onde foi colocado o analisador que vocês viram no vídeo, ela alimenta então a unidade autônoma instalada na sala elétrica do bloco C. Esse condomínio é composto por 4 blocos, bloco A, bloco B, C e D. Nesse caso, essa unidade ela está instalada, esse apartamento, no bloco C. Durante 6 dias, ininterruptamente, avaliou-se a demanda de energia presente nesse ponto para definir qual a fase de menor corrente, ou quais as fases, que possa ser instalado, então, o SAV. Então, nesse gráfico, nós podemos ver aqui o início da medição na unidade e aqui o fim da medição durante esses 6 dias. Esse gráfico ele apresenta para a gente, então, a tensão nas fases A, B e C. Nós temos aqui uma variação, temos aqui os pontos limites de tensão e de valores críticos da tensão, né, estabelecidos pela ANEEL. Então, a gente viu que houve uma pequena variação de tensão aqui, um pouco acima, né, do valor permitido. Então, a gente tem que ficar atento a esses valores, né, o morador principalmente, porque ele pode gerar uma sobretensão e causar queimas de equipamentos. Então, isso aqui é um dado importante para a gente ver como é que está a saúde elétrica dessa instalação. Nessa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, nós podemos observar então as medições de corrente nas fases A, B e C, os valores mínimos e máximos durante o período de análise. Fica evidenciado que a fase C é a que oferece a melhor condição para a utilização da alimentação elétrica do SAV. Então, temos aqui vários parâmetros, né? Outros que eu não coloquei aqui também. Então, nós temos aqui, na fase A, o máximo foi de 23, quase 24 amperes. Na fase B, nós tivemos aqui a fase com maior corrente, 55,93 amperes. Lembrando que esse disjuntor que alimenta a unidade, ele é de 100 amperes trifásico. Ou seja, é até difícil encontrarmos em condomínios, apartamentos, correntes dessa natureza, com esses valores, 100 amperes, muito difícil, raramente a gente encontra isso, geralmente 50 amperes, 63 no máximo, mas esse aqui ele é de 100 amperes. E a fase C, como citada, foi a fase de menor valor de consumo durante o período de medição. Então, foi aqui, inclusive, dia 4/11, de 2022, às 11 horas e 41 minutos, ou seja, aqui próximo do horário de almoço, né? Então aqui já próximo do meio-dia. Esse aqui a gente pode observar que esse valor máximo foi às 6h47 da manhã. Provavelmente algum chuveiro ligado, né? Que a pessoa geralmente acorda de manhã cedo, toma banho para ir para o serviço, né? E essa outra aqui, do maior valor também, aqui já 00h38, também às vezes retorno serviço, de algum local. Então, aí a gente já começa a entender melhor a característica do apartamento, porque cada um vai ter a sua característica. Eu não posso utilizar esse sistema para outro apartamento, porque tem outras características, outros equipamentos ligados. Então, isso aqui já dá para a gente uma ideia bem legal, né, de quanto é que está dando as correntes nas fases, qual a maior, qual a menor, qual é o horário, né? Aqui a gente tem o período de medição, então foi do dia 3/11 ao dia 9/11, né, o equipamento utilizado, um PQ700G4 da IMS. Né, aqui eu vou registrar aqui que é o nome do condomínio e a unidade. Isso aqui eu não tinha percebido que saiu aqui, né? Isso aqui a gente vai preservar, né, por questão até de segurança, né? Muito bem.
Na tabela seguinte, a gente então agora já observa a parte do gráfico, né? Então aqui como é que foi o comportamento da corrente durante o período de medição. Nós tivemos alguns picos, né? E esse pico aqui justamente foi o pico de maior corrente no dia. Nós vimos anteriormente, 23,55 amperes, na fase A. Na fase B, a gente já observa que tem já bastante variações bruscas, ou seja, é a fase que tem mais equipamentos ligados e equipamentos que geralmente aqui se encontra provavelmente os chuveiros, né? Porque a gente vê que tem picos maiores que atingem aí correntes na faixa de 50 amperes. E esse ponto aqui foi o ponto de maior corrente, então, diagnosticado nesse período de medição, que foi 55,93. Como comentei, esse disjuntor é um disjuntor trifásico de 100 amperes. Então, nós temos também ainda aqui um bom limite de tolerância, né? Mas essa fase a gente não, em princípio, não utilizaria caso o cliente faça uso de uma estação monofásica. E a fase C, aqui, ó, então seria a fase que nós acabaríamos optando em utilizar. É a que obteve o menor valor, 18,30 amperes, né? Tivemos poucas variações, olha, uma aqui, uma outra aqui, e uma terceira aqui durante esse período de 6 dias, ou seja, eu tenho um range, uma faixa muito grande aqui sobrando, né, de aproximadamente, se eu considerar 20 aqui, 80 amperes, né? Então, essa fase é uma fase ideal para a gente utilizar. Bom, a seguir a gente apresenta também, dentro do nosso relatório, algumas grandezas elétricas que a gente entende que é importante e é inclusive controlada pela ANEEL, né? O PRODIST módulo 8, que estabelece alguns limites, né? Então, por exemplo, desequilíbrio de tensão, né? A gente pode ter um limite de 3%. Nós tivemos aqui o máximo aqui 2,75, né? Então está dentro do limite aceitável, né? Foi justamente aquela variação que eu apresentei no gráfico anterior, né? Que ele deu aquela subida lá, que foi a subida justamente daquele acima do limite permitido, né? Então aqui a gente vai ter já esses valores. Quanto à parte de harmônicas, como a gente não está ainda com a estação, e a gente sabe que a estação é um gerador de harmônica, porque ali eu tenho um sistema de retificação, então vai acabar gerando harmônica, mas por enquanto a gente está com todos os valores aqui dentro das faixas também permitidas, então está tudo tranquilo. Então, por exemplo, o DTT 95, que é o limite é 10, né? Por exemplo, eu estou aqui nas 3 fases na faixa de 6, aqui o outro item, o DTTI de corrente 7,5 também dentro da faixa, ou seja, em termos de harmônica nós estamos bem tranquilos nessa unidade, nesse apartamento. Isso é legal porque quando a gente instalar a estação de recarga, depois a gente pode repetir essa medição, essas amostragens, ver qual é o comportamento, né? O antes e o depois. Aqui mais uma parte da tensão de regime permanente, né? Então nós tivemos aqui as faixas estabelecidas no mínimo 202, no máximo 231, nossa referência é 220 volts aqui em Brasília. Tivemos alguns valores mínimos durante a medição e alguns valores máximos. Então, como a nossa faixa 231, teve um valor aqui que passou muito pouquinho aqui, 0,1, né? Então estão bem dentro da faixa, né? Então tá legal também aqui. Aqui o relatório de distúrbios de tensão, então isso aqui nós tivemos alguns afundamentos durante o período, né? Então seria a parte de afundamento, ou seja, de subtensão, né? A gente vai ver no gráfico a seguir. Os horários que nós tivemos essas subtensões, então você olha só, nós tivemos aqui chegando a 170 volts, às 16 horas e 20 minutos do dia 8/11, né? Uma tensão bem baixa. Tudo bem, a duração foi pequena, 0,08, né? Mas também são pontos que a gente tem que ficar atento, porque a estação, no caso, ela tem um valor mínimo de operação, vai depender de fabricante para fabricante. E se eu atingir esse valor mínimo, o que acontece? Eu interrompo a carga do carro, e aí eu tenho que, talvez, dependendo da estação, ou ela entra automaticamente, ou eu tenho que dar uma nova partida, né? Então aqui ele já mostra para a gente também como é que está essa qualidade. Apesar que depois que nós fizermos toda a instalação para frente, a infraestrutura, nós vamos verificar também a questão da queda de tensão
ou seja, do ponto de alimentação lá do medidor de energia até a estação de recarga, que nós temos, nesse caso aqui, aproximadamente 50 metros de distância, vamos medir a queda de energia para ver se o cabo está adequado dentro das características de projeto e do equipamento do fabricante. E aqui, então, por fim, nós temos aqui, continuando o distúrbio de tensão, né? Nós temos a curva ITIC. Essa curva ITIC aqui, ela representa a questão de suportabilidade, né? Quanto que os sistemas podem suportar. Tivemos algumas variações, né, de afundamentos, como vimos, que está aqui nessa tabela, principalmente, né, a parte de afundamento. Tivemos, então, a maioria foi afundamento, ou seja, subtensão. Nós não tivemos nenhuma sobretensão, né? Então, está legal, né? O sistema está interessante, está dentro dos parâmetros aí que a gente possa estar observando. Bom, aqui eu apresento para vocês, então, um diagrama básico da infraestrutura que a gente pretende colocar, né? Como é que vai ter que vai ser composto o nosso sistema. Então, eu tenho aqui o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, ele alimenta o medidor, por sua vez, ele distribui aqui para o quadro de distribuição de energia do apartamento, né? Então, uma parte já está vindo que é a parte existente hoje, e essa parte aqui é a parte nova, né? O cabo vai ser seccionado e a gente vai instalar, então, aqui o painel que vai estar fazendo a interface entre o medidor e entre a estação de recarga. E nesse painel a gente tem que ter alguns componentes de proteção, que são extremamente importantes. Nós estamos partindo da premissa que essa estação, que é uma estação de recarga que vai ser usada da Legrand, ela tem um sistema de proteção e monitoramento na parte DC, né, o que são 6 mA, né, na parte DC. Então, o que nós vamos ter aqui? O item 1 é uma proteção que é um shunt trip. Esse shunt trip, basicamente, ele está ligado na estação, tá? E qualquer anomalia que nós tenhamos no sistema aqui, como um todo, tipo temperatura da bateria alta, uma sobretensão, uma fuga, alguma coisa que ele detecte dentro dos parâmetros de verificação dele, ele vai gerar um sinal para o shunt trip. Esse shunt trip está acoplado ao disjuntor mecanicamente. E esse acoplamento, quando atingir algum ponto de segurança, alguma anomalia, esse disjuntor ele vai desarmar. Então nós temos aqui o disjuntor de proteção, termo magnético. Normalmente, essa estação aqui ela tem esses parâmetros de visualização, que é tensão, corrente, potência e tudo mais. Se eu utilizar, por exemplo, uma tomada, né, essa tomada ela não vai ter esses pontos de verificação. Então eu gosto de recomendar a instalação de um medidor de energia aqui, que ele vai me dar esses parâmetros. O medidor de energia é extremamente barato, né, na faixa aí de 70, 100 reais no máximo, né? Então, eu acho bacana ter, porque em termos de manutenção, depois a gente consegue ver como é que está o comportamento elétrico, né, do SAV. O outro ponto seria o IDR, tá? O IDR, no caso, a gente vai utilizar aqui um classe A, que é um dispositivo que vai fazer toda a proteção, a parte alternada e a parte contínua pulsante. Como eu tenho já aqui dentro o monitoramento da parte DC, eu uso um A, que ele é mais barato. Se eu não tiver esse monitoramento DC aqui dentro, eu sou obrigado a usar um tipo B. Né? O tipo B ele é muito mais caro, mas aí também ele faz toda essa proteção. E aqui no caso, né, os 3 DPS, né, um para cada fase, no caso que a gente vai usar, no caso sistema trifásico, usa 3 DPS, se for monofásico, a gente usa um de proteção de fase, um segundo de proteção de neutro também, que eu acho interessante adotar, né? Então, com isso, a gente tem todo o sistema de proteção, tanto da parte estrutural do SAV, quanto também a parte de monitoramento aqui da estação vinculado ao carro. Então, isso aqui é só um desenhozinho básico para a gente ter como referência. Quem participou desse projeto? No caso eu, Marco Oliveira, o engenheiro Eli Edson, que esteve comigo, e a Rose Ferreira, que fez a parte de revisão, a parte de marketing, né, da apresentação,
né, e ela participa também da nossa empresa, da IEP Brasília, dando essa consultoria para a gente. Bom, conclusão. Após a coleta das informações relativas à qualidade da energia e à demanda da unidade em análise, ficou evidenciado que a fase C é a que tem menor consumo de corrente. Portanto, a alimentação do SAV deve utilizar-se desse circuito de forma monofásica até 32 amperes. Importante salientar que se o cliente optar por instalar uma estação trifásica, recomenda-se que não ultrapasse a corrente de 20 amperes. Por quê? Porque nós já observamos que na fase B a gente tem aproximadamente 55, 60 amperes no máximo. Se eu consigo parametrizar a fase para 20 amperes, eu vou ter no máximo 80 nessa situação. Então ainda tem uma folga dentro da segurança da parte elétrica. A estação de recarga deve possibilitar a parametrização da corrente nas 3 fases, para que no momento de maior consumo da unidade, que se encontra na fase B, esta não ultrapasse uma máxima de 76 amperes, como eu comentei. Considerando que o circuito possui suportabilidade para até 100 amperes. Desse modo, é possível evitar a sobrecarga do sistema elétrico. A NBR 17019 normatiza a obrigatoriedade da instalação de um quadro de distribuição, como eu apresentei, e proteção para o sistema elétrico do SAV, que deverá abrigar os seguintes componentes: o disjuntor magnético de 40 amperes, nesse caso, o dispositivo de proteção de fuga de corrente classe A ou classe B, no caso se for a estação tiver a proteção o classe A, se não tiver o classe B, conforme o nível de proteção de corrente contínua da estação, e o dispositivo de proteção de surto classe 2. Então, pessoal, essa é a primeira parte do estudo que nós estamos fazendo para essa unidade, que vai ser instalada a estação. Na segunda parte do vídeo, nós vamos, então, após a instalação, apresentar toda a infraestrutura que foi instalada, né, que vai até a vaga de garagem desse apartamento. E no vídeo 3, e depois que a gente fizer toda a instalação, eu vou comentar um pouquinho sobre a parametrização da estação. Então, o veículo elétrico lá carregando a bateria, alguns dados que ele apresente, que a estação apresenta. Com isso, a gente fecha o ciclo nessas 3 apresentações, desde a parte de estudo, da parte de instalação da infraestrutura elétrica e a parte de parametrização. Então, continue assistindo. Eu sou Marco Oliveira, da IEP Brasília. Fico à disposição. Entre no nosso canal do YouTube, IEP Brasília, ou no nosso site. E obrigado a todos. Até a próxima.